Olá, Sagitário! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o mês de novembro de 2022. Sagitário, inicialmente eu vou tirar as cartas, farei uma leitura sobre trabalho, na sequência farei uma leitura sobre relacionamentos. E Sagitário, por ser uma leitura geral, eu vou trazer as energias atuantes também aqui nessa leitura para o mês de novembro. Então, como primeira carta da leitura, Sagitário, nós temos aqui a energia da carta do pendurado. Como segunda carta, nós temos a energia da carta do carro. Como terceira carta, nós temos a carta da torre. Como quarta carta, Sagitário, temos aqui a energia da carta dos enamorados. E como quinta carta da leitura, nós temos a energia da carta do diabo. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Já digo para você que o mês de novembro é um mês de manutenção, é um mês de mudanças internas, e eu vou falar bastante sobre isso, porque, claro, eu vou falar sobre relacionamentos, vou falar sobre trabalho, vou iniciar aqui a leitura falando sobre a questão energética, a proteção energética, que vai ser muito importante, que vai ser muito decisiva para você nesse mês de novembro, nesse princípio de final de ano de 2022, tá? Muito importante. Primeiro, você tem uma camada energética, é uma proteção, mas ela não é uma proteção muito forte e ela também não é uma proteção muito fraca. Ela é uma proteção espiritual tênue. Por que se chega nessa posição? Porque você pode estar se relacionando com algumas pessoas ou indo em alguns ambientes que a energia dessas pessoas não sejam tão positivas. Então isso já pode estar afetando você de forma direta ou indireta. Mesmo aqui no início de novembro, claro, você já traz a carga energética do mês de outubro. Então é muito, muito, muito importante que você filtre algumas companhias, alguns ambientes, pode ser no trabalho, podem ser amigos, podem ser familiares, mas que a energia não é muito positiva. Pode ser energia de pessimismo, problemas, pessoas que estão reclamando, pessoas que estão se lamentando demais. Então uma energia que realmente ela fica mais densa, fica mais pesada. Por mais que você tenha uma proteção energética, você pode, de alguma forma, ficar ainda mais fragilizado. Então é importante que você tenha essa clareza, esta visão, e não precisa virar as costas para essas pessoas. Basta não se envolver na opinião delas. Basta não se envolver no tipo de energia que essas pessoas estão trazendo. Da mesma forma, Sagitário, você vai conseguir identificar pessoas com energias muito positivas, porque tem as duas forças atuando. Então tem os dois ambientes muito fortes durante o mês de novembro. E aí você vai conseguir assim, ó, puxa, aquele grupo de pessoas, aquele ambiente, aquele assunto ali não é um assunto positivo, mas aquele ali é. Então direcione-se às energias positivas, a pessoas que estão pensando no futuro, a pessoas que estão trazendo um conceito interessante, a pessoas que têm uma boa energia, que você sabe que tem, que você vai sentir que existe uma conexão com o todo, tá? Então bastante atenção neste sentido, porque isso vai impactar diretamente lá no seu trabalho e é para onde eu vou fazer a leitura aqui agora. Lembrando, Sagitário, que eu não faço leituras lineares, tá? Então as cartas elas não estão dispostas uma do lado da outra, formando uma linha. Eu utilizo um método de leitura e as cartas, né, se correlacionam entre si para poder trazer a informação aqui. Lá no trabalho, no mês de novembro, ele é um mês muito mais para você manter alguns projetos, para você fazer algumas modificações internas no sentido de você se trabalhar. Mas quanto ao externo, você você evitar algumas mudanças do lado externo, você muda o lado interno, aprimoramentos, fazendo mais cursos, vendo um novo recurso, assistindo vídeos, participando de outras palestras, treinamentos, tendo experiências diferentes. Então ele é um mês que já sugere aqui, pela energia de pendurado e diabo, um trabalho muito mais interno de você com você mesmo. É focar naquilo que precisa fazer e fazer. E realmente vai ser um mês de muita produtividade para você. Mas é uma produtividade interna e não externa. O externo seria a expansão, seria o crescimento, seriam os projetos se desenvolvendo a todo vapor. Pode se desenvolver? Pode. Mas vai ser muito menos do que poderia acontecer. Por quê? Porque o mês de novembro é um mês de manutenção interna. É um mês para você se preparar para o mês de dezembro, para você se preparar para o ano que vem. É um mês que você modifica a sua visão sobre algumas coisas. Estratégias no seu trabalho precisam ser revistas.
Ah, Velasque, mas eu trabalho num setor administrativo, num setor de logística, com poucas pessoas e não tem muita mudança no meu local de trabalho. O que fazer? Você muda a sua forma de pensar. Você muda a sua forma de ver o mundo. A sua comunicação com essas pessoas pode, talvez deva passar por alguma manutenção para que você melhore até mesmo o clima de onde que você trabalha. Então, essa manutenção ela é interna, ela é com você, é o seu aprimoramento, é a sua expansão da consciência para enxergar coisas, situações, possibilidades que até então você não estava vendo. É um mês de aperfeiçoamento profissional. Sagitário, isso é muito importante. Porque, por exemplo, na questão dos empreendedores, e depois eu vou falar para quem está buscando recolocação profissional também. Na questão dos empreendedores, aqui é uma questão de mudança da estratégia. Como se preparar para o final do ano. É se preparar no mês de novembro para dezembro, se você trabalha com vendas. Dezembro é um dos melhores meses de vendas, né? Dezembro e maio, Dia das Mães e Natal. Se não mudou, continua sendo assim. Então, essa é a preparação, é a mudança da estratégia, as redes sociais. E agora, como comunicar, como fazer? Isso virá a público no mês que vem, em dezembro. Mas o mês de novembro é a sua manutenção. Como fazer para lidar com estas situações, com estas comunicações? Qual a estratégia que vai ser utilizada? Para quem está buscando recolocação profissional, é um mês onde você pode passar por alguns processos seletivos, terá muita concorrência de outras pessoas bastante capacitadas, outras pessoas que podem estar se expressando muito bem, falando muito bem numa dinâmica de grupo, por exemplo, e aí, claro, você precisa romper alguns padrões comportamentais, tá? Se você for por uma entrevista, você tem que utilizar muito da sua linguagem corporal, da sua postura, da sua autoestima, da sua comunicação. O processo seletivo ele não deixa de ser uma venda, você está vendendo a sua imagem, o seu trabalho, você está vendendo aquilo que você sabe fazer para uma pessoa que vai comprar, para uma pessoa que vai contratar você. Então essa é a negociação e você tem que utilizar todas as ferramentas que você tem. E aqui já fala para focar bastante no conhecimento e na comunicação. Então se você estiver ou for participar de um processo seletivo, lembre-se disso, tá? Tem que estar com a vibração muito em alta, tem que estar com a vibração, sabe? Tem que estar com sede de querer realmente pegar aquela vaga ali. Se você chegar numa entrevista, ficar um pouco mais passivo, esperando as coisas acontecerem, dificilmente você vai ser notado com toda a qualidade que você tem, tá bom? Então, Sagitário, você do processo seletivo tem que trabalhar essa questão da energia, da questão da postura corporal. Você, empreendedor, tem que mudar as estratégias. Você que já está trabalhando, você tem que... É um mês de manutenção. A sua manutenção, a sua experiência vai ser muito importante durante o mês de novembro. Ainda falando aqui sobre... É porque agora eu vou entrar na questão aqui de trabalho, um pouco de relacionamentos. A sua visão ela vai estar muito apurada, tá? A tendência por causa da questão energética, né? Então, se você se afasta de pessoas energias, se você se afasta de pessoas com energias negativas e se aproxima de pessoas com energias positivas, o seu nível de expansão da consciência ele vai ser muito mais profundo, muito mais rápido, com muito mais clareza do que você pode ter, muito mais clareza daquilo que você pode fazer e claro que isso vai ressoar muito no seu futuro com a visão estratégica que você vai ter dessas coisas. Claro que, Sagitário, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, deixa um joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal. Todos os domingos vai ao ar leituras de Sagitário para a sua semana, nesse caso é uma leitura geral, mas todos os domingos a leitura é semanal. Todos os dias a carta do dia, toda quarta-feira tem lives aqui no canal. Então o Sagitário tem muito conteúdo feito com muito carinho para você. Aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho, receba as notificações. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua presença, um grande beijo. Seguimos aqui na leitura porque é um mês que vai trazer uma visão diferenciada para você, Sagitário. Não só na questão energética, mas na expansão da consciência. E é claro que isso vai ressoar diretamente nos relacionamentos. E relacionamentos, eu faço leituras em duas partes. Primeiro eu faço uma leitura para o grupo de solteiros, pessoas livres, desimpedidas, solteiros, pessoas que estão buscando a alma gêmea, né? Pessoas que estão viúvas, separadas, divorciadas, o grupo dos solteiros em geral. Na sequência, eu faço uma leitura para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Então vamos ver aqui as energias
para esses grupos de pessoas. Ó, já caiu uma carta aqui da minha mão e nós temos aqui, olha só, 9 de espadas. Diabo, torre e 9 de espadas. Vamos ver aqui. Vamos ver mais cartas. Então, mais uma. E aqui nós temos a energia do 10 de paus. Sagitário. Sagitário, Sagitário. Vou falar tanto para os solteiros quanto para os casados, mas vou trazer aqui uma informação geral para os dois grupos de pessoas sobre alguma situação que você está se envolvendo ou que você se envolveu. Depois eu vou separar melhor a leitura, por enquanto é geral, tá? Que pode estar trazendo algum desconforto para você. Tanto os casados quanto os solteiros, essa parte aqui por enquanto é geral. Carta do diabo com a carta da torre, e depois ressoa nas outras aqui, né? Mas ela já traz um momento de libertação. Só que essa libertação, talvez você não compreenda o que está acontecendo ou por que isso está acontecendo. Pode ser um momento aí de bastante desafios na questão de relacionamentos. Ou você esquecendo alguém do passado, ou você passando por um momento de separação, afastamento, ou alguém que se afastou, mas que vai atingir de alguma forma as questões emocionais. Agora sim, agora eu vou falar para os solteiros. Carta do diabo, carta da torre e 9 de espadas. Meu amigo, minha amiga de Sagitário, que está no grupo de solteiros. Algumas coisas a gente não entende quando acontece. A gente não compreende por que aquilo está acontecendo. Aí a gente quer uma resposta, quer um caminho, a vida vem e fala assim, o caminho, a resposta é pelo outro lado. E a gente fica sem entender por que aquilo ali está acontecendo. Um dia, lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai entender por que algumas coisas aconteceram. Hoje, se você, Sagitário, grupo de solteiros, se você olhar para trás, você vai entender muitas coisas da sua vida. Muitas coisas boas aconteceram porque nem tudo deu certo como você queria. O mês de novembro traz para você, do grupo de Sagitário, um desprendimento, uma reformulação muito interna no sentido de relacionamentos. Esse 9 de espadas já mostra que você está se cobrando muito por alguma resposta, por algum posicionamento, por que algo se desenvolva, que algo vingue, que algo dê certo, ou uma lamentação muito grande, por que deu errado, por que isso, por que aquilo. Puxa vida, eu iniciei a leitura aqui falando do campo energético, sobre se aproximar de boas energias e se afastar de energias negativas. Campo energético, plano espiritual, plano mental, eles estão interligados, um vai refletir no outro diretamente. Então é muito importante você reforçar a sua questão de desprendimento com o passado e libertação de algumas situações. Sagitário, você tem que se colocar em primeiro lugar no mês de novembro. Você que está solteiro ou solteira. Ah, Velasque, mas eu estou ficando com uma pessoa, isso vai ser bom, isso vai ser ruim, qual o futuro, o que vai acontecer? O momento é de reformulação energética, Sagitário. Você está se prendendo a uma situação, a uma ideia, a um conceito, a um contexto que talvez não seja o mais confortável possível para você. E é como eu falei, às vezes, no hoje, a gente não entende por que algumas coisas estão acontecendo. E como eu trabalho com atendimentos de tarô, eu atendo pessoas com tarô, eu vejo isso acontecer muito. As pessoas não entendem aquele momento por que está acontecendo, mas depois, lá na frente, elas olham para trás e compreendem. Então você está passando aí por algum tipo de desprendimento, alguma prova, alguma expiação no mês de novembro. Você é solteiro, consigo mesmo, com a outra pessoa, alguma situação vai acontecer que você vai se sentir, você vai se deparar diante desta situação. E aí lembre-se, novembro é um mês de manutenção interna. É você com você mesmo. E aí, tem uma frase de Shakespeare, eu gosto muito de Shakespeare, né, dos poemas, enfim, que fala assim, que é O Menestrel, o nome do poema. E tem uma parte que fala, por mais que o seu coração esteja despedaçado, o mundo não para que você o conserte. Tem algumas situações aqui, Sagitário, que elas simplesmente vão acontecer e você talvez não entenda, mas não adianta ficar se cobrando, se martirizando por algumas situações. É muito melhor você respirar, se priorizar, se valorizar, desenvolver o amor próprio e seguir adiante, tá? A leitura que eu estou fazendo aqui é uma leitura real.
Claro que não vai ressoar para todas as pessoas, mas lembre-se que é uma leitura para o mês de novembro. Então tem todo o arco do mês de novembro para essas energias aqui acontecerem. Lá na frente, lá no último, né, quando tiver quase em dezembro, talvez aconteça alguma coisa, você vai lembrar, puxa vida, mas o Velasque avisou sobre isso aqui, tá bom? Pense no futuro, sempre. Vamos ver aqui então para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado. Aqui nós temos uma outra situação bastante desgastante acontecendo dentro do relacionamento, dentro da relação, e já chegou no 10 de paus. É um desgaste emocional, um desgaste físico, pode ser conversas, pode ser algum evento que aconteceu que não foi curado dentro da relação. Então o mês de novembro, de novo, ele vem para dar uma repaginada em algumas situações dentro do relacionamento. São situações que você, Sagitário, de forma direta ou indireta, pode estar mantendo, pode estar fazendo essa manutenção. Por isso, poxa, veio tão claro aqui a informação da camada espiritual, da camada energética, para você se afastar de algumas situações, alguns assuntos que causam algum tipo de transtorno para você. É para você focar em você, na sua energia. E com essas cartas que tem aqui, pode ser diálogos que estão se repetindo há muito tempo, situações que não estão evoluindo. E é claro, tudo tem a ver com uma questão de planejamento. Então, para as pessoas de Sagitário, aqui eu estou falando dentro do relacionamento casal com casal mesmo, estou falando projetos externos, ou seja, se vocês querem comprar alguma coisa, viajar, se vocês querem colocar algo em prática, se for algo em prática tem que ter mais organização, mais pontualidade, mais foco, mais objetivo. Agora, se for algo de dentro da relação, parece um momento cíclico que vocês conversam e parece que não está evoluindo muito. É importante ter uma mudança, um desprendimento dessa energia, tá bom? Lembre-se do que eu falei. Quer dizer, eu falei tanta coisa, mas lembre-se dessa parte. Algumas coisas acontecem sem que a gente entenda, mas lá na frente a gente vai entender e vai fazer sentido. Então pense nisso. Um mês de novembro traz alguns desafios para você, tá, Sagitário? E aqui a leitura é real, tá? Eu poderia estar falando 1001 maravilhas, tá? Vai ser bonito, vai ser belo, mas eu tenho que ser sincero com você que está assistindo o vídeo. Eu não posso distorcer essas cartas aqui. Carta do Diabo com torre, 9 de espadas e pendurado. A informação aqui ela é bastante direta. Inclusive na questão de você cuidar da sua energia. Isso vai ser essencial para você durante o mês de novembro, tá bom? Sagitário, aproveita, né, para complementar esta leitura, escolha uma destas 3 cartas aqui. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Aqui eu fiz uma leitura geral. Aqui você vai escolher a sua energia, a sua mensagem. Escolha uma destas 3 cartas. 1, 2 ou 3. Escolheu? Como é que você faz para ver estas mensagens? Quarta-feira eu fiz uma live. Então na live eu revelei essas cartas, esta daqui é a live, ó. Clica aqui, você não precisa assistir o vídeo todo, pula o vídeo todo, vai direto para sua cartinha, já está editado lá te esperando. Então Sagitário, muito obrigado, clica aqui, confere a sua cartinha. Vejo você nos próximos vídeos, desejo um excelente novembro, um grande beijo e até lá.